Alô, Opa, boa noite, Dudu. salve, salve. E aí, boa Tudo noite, meu irmão. bom? Tudo certo? Tudo certo. Tranquilidade. Então, primeiro dar boa noite a todos e todas que já estão entrando aqui. Me apresentar, né? Meu nome é Vinícius Romão, eu sou professor de Criminologia, Processo Penal e advogado, membro do BADPP e hoje eu vou ter, enfim, a imensa satisfação de estar aqui com um grande parceiro, de outras jornadas e de outros espaços, né? Que a gente pode dialogar muito. Então, vai ser massa poder manter esse contato. E, Dudu, eu sei que muita gente que já está aqui, especialmente as pessoas que vão entrar, já te conhece, mas o IBADPP, ele tem tido uma audiência também um pouco de fora da Bahia e sei que sua trajetória vai além de Salvador, né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, porque eu acredito que já são 10, um pouco mais, anos, não quero comprometer sua idade, de, de militância e trabalho duro, né, em relação à política de drogas. E aí, se você pudesse falar um pouquinho também das instituições e coletivos que você tem topado construir e colaborar. Pronto, então. Boa noite, todo mundo que está ouvindo, Vinícius especialmente, né? Que já nos encontramos em muitas partes da caminhada. Saudar também, né, o IBADPP, que tive o prazer de dividir uma das mesas para mim mais históricas assim da minha caminhada, uma mesa que estava a Juliana Borges, a Lívia Vaz, a professora Ana Gabriela, a professora Daniela Portugal, o Felipe Freitas. Foi sensacional. Queria saudar todo mundo que está chegando. Então, né, me chamo Dudu Ribeiro, eu coordeno hoje um projeto, né, uma organização da sociedade civil que chama Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. A gente tem 5 anos de caminhada já, né? Vamos completar esse ano em setembro, né? Fundada em Salvador e em São Paulo, né? A gente tem equipe aqui em Salvador e em São Paulo hoje. Temos trabalhado sobretudo com advocacy, pesquisa e comunicação para engajamento, são as três frentes principais assim da organização nesses 5 anos. A gente surgiu também muito naquela pegada de já ter uma caminhada, né, no movimento antiproibicionista e nos encontrar muito pouco também nos movimentos que a gente conseguia encontrar, né? Então, eu e a Natália, naquela época, lá 5 anos atrás, pensamos, vamos construir um nosso também, para a gente conseguir fazer a elaboração, não tratando a questão racial enquanto um recorte, mas como um centro das perspectivas de análise possíveis para a política de drogas. Eu componho também, né, como membro fundador, a Rede Latino-Americana e do Caribe de Pessoas que Usam Drogas, que hoje deve ter 17 países já que compõem. E atualmente a Iniciativa Negra compõe algumas redes, né, que é a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, sobretudo, e a Coalizão Negra por Direitos, que recentemente a gente lançou aí o manifesto Enquanto Houver Racismo Não Haverá Democracia. E estamos hoje lançando aí um pedido de impeachment baseado sobretudo nas questões de responsabilidade envolvendo o presidente no tocante ao aprofundamento dos mecanismos de genocídio, né? E, se eu não me engano, você também colabora com a Rede Reforma, se eu não estou enganado. Sim, só como Ou como é parceiro, que né? tá? Nunca fui integrante da rede não, mas a gente também são pessoas que estavam, inclusive eu acabei de vir de uma reunião com um parceiro que é de lá da Rede Reforma, Elivelto, né, que é um cara que tem uma caminhada no sistema prisional e hoje já está se Sim, formando advogado, mas nunca compus a rede não. beleza. Então, bom, vamos lá. Eu tinha pensado da gente começar nosso bate-papo aqui retomando um texto que eu lembro que na época foi muito marcante para mim, um texto seu, que se intitulava assim: Não importa se vendeu maconha, se explosivo ou pinho-sol. Eu acho que deve ter uns Uhum, 3 anos, mais ou menos, que saiu esse uhum, texto. sim, E ali, inclusive, você faz uma discussão até trabalhando interseção entre alguns casos e o caso de Rafael Braga, né? Que era um caso, aliás, os casos, né? As duas prisões dele.
tanto por suposto porte de artefato explosivo, e depois, quando já em regime aberto, nos primeiros dias, né, saindo de casa para comprar pão, ele é preso novamente por tráfico de drogas. Esse texto, eu acho que ele indica muito do que é essa perspectiva que você falou, né, acerca da iniciativa negra, de deixar de conceber a, a questão racial apenas como um adjetivo, né, apenas como uma mera consequência. E, enfim, aí pegando um pouco dele, eu queria que você falasse um pouco para a gente em relação a essa dinâmica mais profunda, né, entre essas duas, entre esse atravessamento, né, de raça e política de drogas na história, a partir do seu ponto Uhum. de vista. Sim, esse texto também ele puxa para uma das primeiras publicações que eu fiz assim quando eu entrei no movimento da política de drogas, e aí realmente está para lá de 10 anos, mas acho que essa publicação deve ter uns 9 anos, assim, que foi um texto que eu buscava apresentar argumentações sobre algumas ideias de um campo político mais liberal no campo da política de drogas, né, sobretudo protagonizado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso naquela época e pela Comissão Global de Política de Drogas, e que o documento norteador da comissão era dizer que a guerra às drogas ela era um fracasso e por isso tinha que mudar. Aí eu escrevi um texto naquela época que chamava Guerra às Drogas, Sucesso de Crítica e Público, justamente para se contrapor à argumentação de que a política de drogas deveria mudar porque ela era fracassada. Por que isso, né? Por que essa coisa? Justamente porque, no meu entender, a gente, partindo dessa elaboração de que ela fracassou e por isso deveria que mudar, a gente estava partindo das premissas equivocadas. E aí deixava de investigar os objetivos latentes da política, né? Porque ela só era considerada fracassada a Uhum. partir da perspectiva de se olhar os objetivos superficiais, os objetivos declarados pela política, que no campo da política de drogas seria a proteção da saúde pública, né, a restrição do mercado, o controle do mercado, controlar o acesso às substâncias. E no limite, inclusive, né, a própria a Assembleia Geral da ONU já chegou a aprovar um documento que previa a extinção do uso de drogas em 10 anos, né? Enfim. E aí, para mim, naquela época, eu já estava pensando nisso, nessa perspectiva de a gente precisa partir das premissas corretas para a gente conseguir fazer as formulações necessárias para a mudança da política de drogas. E se a gente for buscar na construção das restrições de acesso às substâncias, ela não está apenas conectada com essa ideia da proteção da saúde pública, ela está menos conectada com isso, por exemplo, né, porque a gente vive em sociedades, né, que declaram um modelo de guerra, então tipo, é muito difícil você fazer saúde pública a Uhum. partir de um modelo de guerra, então a gente foi investigar isso. É uma parte da tarefa que a Iniciativa Negra tem feito ao longo desses anos, né, que eu tenho me preocupado mais, de forma ainda mais dedicada no último período, que é a gente reencontrar as lentes, encontrar novas lentes, lentes que já foram produzidas para conseguir fazer leituras mais complexas dessas relações. Né? É aquela pegada que eu falo sempre da minha trajetória de ser formado na escola, a Vilma Maria dos Santos Reis, de formação política, e estar sempre caminhando com essas lentes, essas leituras é que tem nos permitido encontrar melhores condições para avaliar, por exemplo, né, para ir falar do ponto de vista histórico, que você estava também, a pergunta também tem a ver com isso, né, a gente parte da ideia, eu acredito que as pessoas que estão ouvindo aqui, a maioria delas compreendam assim, mas se não, é importante pensar sobre isso. O uso do que a gente chama de drogas hoje, né, o uso de substâncias capazes de fazer um efeito no sistema nervoso central, ela faz parte da história da humanidade. Né? Não existe um momento na história, lá naquela época as pessoas não usavam drogas. Então, desde sempre nós utilizamos. E, obviamente, vão se desenvolvendo mecanismos, vão entrando, vai se apreendendo as relações com as substâncias, incluindo em rituais religiosos, em perspectivas terapêuticas e de cura, em possibilidades também de sociabilidade do ponto de vista simplesmente recreativo, que não é simplesmente, né? O recreativo é muita coisa. Uhum. Mas a gente também vai investigar quais são os momentos mais específicos, assim, que podem nos dar alguns caminhos para pensar
a construção de mecanismos que conectam o controle das substâncias psicoativas com o controle dos corpos, com o controle territorial, com o controle das populações e, sobretudo, em contexto que populações já subalternizadas e exploradas são sobreexploradas e sobreviolentadas devido a ideias trazidas da proibição das substâncias psicoativas. Eu acho que, por exemplo, pensar o século XIX é importante como também um marco assim de produção dentro do pensamento colonial de uma prática mais voltada à contenção da população escravizada, no sentido de, inclusive, impedir a expansão das ideias da Revolução do Haiti, do final do século XVIII para o século XIX, e como o século XIX vai construindo também vários mecanismos que antecedem os processos de escravização, dentre os vários que a gente pode elencar, inclusive o controle da terra, o controle da possibilidade de cidadania, né, a gente vai encontrar vários mecanismos que estão ligados com a proibição de substâncias psicoativas. Né? No Brasil, a gente tem o exemplo no século XIX do Rio de Janeiro, da criminalização do pito, do pango, e quando a gente pega lá a letra da lei, ela dizia, inclusive assim, a pena é para escravo e outras pessoas que delas fizerem uso. Então, o escravo está destacado, inclusive considerado no estatuto jurídico para ser criminoso, não continha outras possibilidades de direitos civis, por exemplo, mas era considerado pessoa apenas para ser considerado criminoso. E aí, isso é interessante porque já é um elemento importante dentro de um conjunto de aparatos criminalizadores daquele período. Nos Estados Unidos, a gente também vai ver, sobretudo na segunda metade do século XIX, a construção de uma produção robusta de controle das substâncias, voltado, por exemplo, às necessidades do capitalismo industrial crescente e do controle dos corpos dos trabalhadores fora da fábrica, por exemplo. Então, é interessante que os trabalhadores não voltem para o trabalho no outro dia bêbados ou deixem de trabalhar porque acabaram usando muita substância. Então passa a ser também do interesse a ideia de controle da sociabilidade fora da fábrica e um outro conjunto de caminhos que vão se entrecruzando. Né? Tem historiadores que falam sobre a mudança do padrão de álcool, por exemplo, na população dos Estados Unidos, na metade do século XIX, com o consumo cada vez maior de bebidas destiladas em detrimento das fermentadas, e como isso não só impacta em questões decisivas de saúde, mas também impacta no registro e aumento de violências dentro dos lares, e como, inclusive, existe nesse momento histórico nos Estados Unidos um crescimento, um surgimento e que atinge um tamanho grande, né, de movimento de mulheres defendendo a abstinência, sobretudo na perspectiva da sua própria proteção de quem sofria essa violência. Então, mulheres que quebraram o bar, teve mulheres que entravam, tinha uma senhorinha que ela descia com o martelo para os bares e quebrava as garrafas tudo. Tinha outras mulheres que eram ligadas mais à religião protestante, que faziam cerco nos bares, rezando para os homens não entrarem. Então, além disso, há também uma robusta produção conectando o uso de determinadas substâncias com algumas populações, né? Isso é bem disseminado na literatura de drogas, né? Então, a associação da maconha aos mexicanos, a associação do ópio aos orientais, sobretudo os chineses, a associação da cocaína aos negros, e aí a gente vai lá buscar, quando a Angela Davis fala sobre a construção do mito do estuprador negro, né? Isso tem a ver também, e tem muita literatura sobre isso, e tem produções de charges que saíram nos jornais, figuras que faziam essa conexão, que o uso de cocaína fazia com que homens negros estuprassem mulheres brancas. Então, parte importante assim do que alimenta a ideia de controle das substâncias psicoativas vai muito além da ideia da proteção da saúde pública e das relações comunitárias. Ela tem a ver com essa perspectiva. Algumas eu coloquei aqui, mas eu acho que eu estou falando já bastante. Você Não, pode tá interromper a ótimo. qualquer momento, porque aí eu queria falar também rapidamente como isso chega no século XX. Posso Tá, mas continuar? antes do Fala. século XX, então, para a Hum. gente. Tem uma coisa interessante que você falou, que no sentido de perpetuação de uma lógica colonial, né? E isso para o direito, inclusive, é algo ainda muito caro
enfim, de se trabalhar a partir de uma outra lente epistemológica que perceba não só em relação ao contexto de pós-abolição, em que o discurso racial era um discurso mais aberto, né? Quando a gente pega os textos dos médicos, principalmente psiquiatras, que eram os vanguardistas da campanha proibicionista, né? Ali nos anos 20, 30, a gente, enfim, vai ver diversas frases terríveis que colocando, inclusive, a maconha como a vingança do colonizado, né? Do colonizado Uhum, contra o uhum, colonizador, uma associação com, é, enfim, de certa forma, inclusive, mentirosa, mas na parte verdadeira também com muita carga de ódio racial, né? Da forma que se associava à população negra, no mesmo costume, no mesmo período de violação a ao exercício de práticas religiosas de matriz africana, enfim. Mas eu acho que vai ser uma ponte para a discussão do século XX, que é o seguinte: quando você falou da criminalização do pito do pango, que, se eu não me engano, ela é pioneira, inclusive, né? Não vou me arvorar aqui a dizer que no mundo, mas acho que não tem outro registro, ao menos nas Américas, de uma criminalização do tipo lá em 1830. E ali eles já definem a pena a partir de quem é esse sujeito ou esse alvo, né? Porque já que o corpo negro sequer era sujeito para o direito penal naquele momento, então ao vendedor era prevista a pena de multa, né? uhum. E, e ao usuário era prevista já uma Caso. pena de prisão. Eu estou Uhum, retomando isso porque é muito comum, quando a gente faz esse debate, essa primeira, enfim, primeiro as pessoas terem a percepção de que é um passado muito distante, né? E aí não conseguir compreender com a lógica da colonialidade gera esse vácuo também, e também por não por também o modo de operar do racismo ele muda, né? E aí eu gostaria também que você, quando fosse falar do século XX, enfim, trouxesse um pouco também de como essa reatualização, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né, ainda que a gente tenha muitas diferenças em alguns sentidos, mas o livro da professora Michelle Alexander, né, quando ela fala da passagem para uma suposta neutralidade racial, é evidente que não é o mesmo contexto do que já vinha sendo operado aqui de mito da democracia racial, até no sentido, eu quero dizer assim, que o mito da democracia racial provocou uma primeira grande barreira que foi o de as pessoas se reconhecerem como negras, né? Se reconhecer que existe conflito racial no país, né? Isso nos Estados Unidos, embora isso tenha perpassado a criminalização, no debate da sociedade, o debate enquanto pertencimento, isso, enfim, não é cogitado, né? Se uhum, obliterar isso. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho no século XX, fazendo um pouco uhum, esse bate-bola, assim, como é que muda, né? Eu quero dizer, como é que muda a forma de operar do racismo, mas para manter o mesmo lugar de hierarquização socio-racial, né? Com a mesma finalidade. uhum. Você acabou, inclusive, adiantando uma das contribuições importantes do Brasil, da perspectiva da ligação da criminalização da maconha com a população negra, que foi o estudo do professor Rodrigues Doria, né? E na verdade toda a sua atuação, tanto na Faculdade de Medicina como na Faculdade de Direito, eu fiquei fazendo essa pesquisa e ele tinha publicações nas duas revistas e escrevia sobre muita coisa, escreveu sobre a reforma do Código Penal, escreveu sobre aborto, escreveu sobre pena de morte, escreveu sobre maconha, escreveu justamente e declarou lá nos Estados Unidos, no Congresso Científico Pan-Americano em 1915, exatamente isso que você falou, que a maconha era a vingança dos negros contra os seus irmãos adiantados em colonização, que tanto bem fizeram para eles, né? E se vingavam através da maconha, inoculando o mal, né? Trazido das terras. E como isso também afetava as elites coloniais no sentido de pensar o seu projeto civilizatório, porque Uhum. era isso que ele estava querendo dizer. Na verdade, a gente precisa impedir que os negros boicotem o processo civilizatório brasileiro, inoculando esse mal que é a erva, nas palavras do Rodrigues Doria. E eu fui fazendo uma pesquisa, eu fui buscar